Se você entendesse o que realmente aconteceu no dia que Jesus derramou o sangue dele, você nunca mais viveria como alguém condenado. Você viveria como alguém livre. Graça e paz aprofundados. Eu chamo vocês assim só lembrando, porque vocês não são gente da superfície, do raso. Vocês são aqueles que decidem mergulhar, que querem mais de Deus, que buscam profundidade, presença, transformação. Por isso que vocês são os aprofundados. Aqui a gente não nada ali na marolinha, no comecinho ali do mar, não. A gente vai lá para o fundo, para descer para as águas mais profundas, para conhecer Jesus Cristo, conhecer essa palavra aqui interminável, essa palavra viva. Mas antes de começar a falar da nossa Bíblia, de Hebreus 9, se inscreva no nosso canal Aprofundando em Deus. Eu sou Luiz Carvalho. Segue também no meu Instagram, Evangelismo com Coragem. E lembre, todos os dias às 5 horas da manhã, hoje foi muito abençoado. Temos o 5 AM, que é um movimento que está no Brasil, Estados Unidos, Europa, que fala de Deus, de oração, fala sobre os irmãos, sobre a comunhão dos irmãos. Fantástico, os links estão todos aqui. Simbora então, porque Hebreus 9 é o capítulo que explica de forma clara e profunda por que o sacrifício de Jesus ele é definitivo, por que ele é suficiente e por que ele é superior a tudo que antes existiu. Que bom que você está aqui, porque a gente acabou de estudar no 5am, Levíticos e Números. Então você vai entender muito bem isso aqui. Nos 5 primeiros versículos, o autor relembra o tabernáculo terreno. O que ele vai descrever aqui em Hebreus 1 a 9? O lugar santo, o lugar santíssimo, o candelabro, a mesa, o pão da proposição, o altar de incenso, a arca da aliança, a tampa do propiciatório, os querubins, né, que ficavam ali cobrindo a arca, né, e tudo. Não sei se você já viu aquelas fotos dos querubins. Então aqui ele está se direcionando aos judeus, tá? A gente entende que ele está falando para os judeus e está lembrando o seguinte: tudo isso, judeus, era um modelo, tudo isso era simbólico, tudo isso era provisório, não era para sempre. É como se dissesse assim: não se apeguem à sombra, porque agora o que vai acontecer é a realidade. O problema é que, infelizmente, a maioria dos judeus de hoje, eles ainda estão muito apegados a regras, a rituais, né? Isso não só do judeu, mas do ser humano. O ser humano tende, né, a se apegar a culturas, né, a ritos, né, a dogmas, a doutrinas, né? Porque ele se sente seguro com isso, né, com aquela repetição. E acha que isso é o correto para sempre. Mas quem abriu a mente e o coração, independente da religião, independente de ser judeu ou não, conseguiu enxergar e receber Jesus de verdade. E o nosso papel aqui é orar por essas pessoas que ainda não receberam Jesus e, como disse o próprio Nazareno, e de pregar o evangelho a toda criatura. E dando sequência, versículos 6 e 7 mostra que no tabernáculo antigo, só o antigo sumo sacerdote de antes entrava no Santo dos Santos. O autor está dizendo aqui, versículos 6 e 7, o seguinte: o acesso à presença de Deus era antes, na antiga aliança, limitado, era restrito, era exclusivo e dependia de sacrifícios repetidos, sacrifícios anuais. O povo vivia do lado de fora, lá, distante, Deus era coisa distante. Pouquíssimos experimentavam o Santo dos Santos. Só que isso não era definitivo, isso não foi definitivo. Deus estava naquela época apontando para algo que ia acontecer na frente, algo muito melhor, algo muito maior. E hoje, depois que o véu foi rasgado no dia da crucificação de Cristo, todos nós temos acesso direto à presença de Deus, sem rodeio, sem cerimônia, sem ritos, sem tudo isso. E aí, seguindo isso, a gente vê no versículo 8 que diz assim: dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo. Ou seja, o tabernáculo físico era uma mensagem espiritual, que significava o caminho para Deus ainda seria aberto, mas não naquela hora. As cerimônias da lei, elas purificavam apenas o exterior, mas elas não mudavam o coração, elas não removiam a culpa, elas não transformavam o ser humano, como a gente falou hoje no 5am. Hoje a gente falou muito disso no 5am, né? O de dentro para fora da nova aliança. Por isso que era impossível a antiga aliança salvar plenamente, por isso que todo ano tinha aquela repetição, porque era de fora para dentro. E aí chegou Jesus. Chega Jesus, nossa, com toda a tua glória, oh, te arrepio, aleluia, oh, xerei, cantaramano. E nos versículos 11 e 12 ele diz: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, e aí eu vou para o final do versículo 12, tá? Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve
eterna redenção. Guarde essa frase no seu coração, irmão. Eterna redenção, porque essa é a virada da história humana. É quando a história humana dá 180 graus. Jesus, ele não entrou no templo da terra, aquele de antes. Ele entrou no templo do céu, não com sangue de animais, mas com sangue dele mesmo. E qual foi o resultado disso? O resultado disso no mundo espiritual e isso na nossa vida? Redenção eterna, não parcial, não temporária, não limitada. É como diz a palavra, para que quem nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A redenção é eterna. E quem não crê? E quem não crê, Luiz? Jesus já responde isso no Evangelho de João. Quando eu estou evangelizando, eu uso muito essa frase, que diz, quem crê em mim será salvo. Quem não crê já está condenado. E aí, o que você escolhe, irmão? E dando sequência, versículo 15, a gente vê que Jesus é o mediador da nova aliança, que diz assim, por essa razão Cristo é o mediador de uma nova aliança. O que é o mediador? Mediador é aquele que fica ali no meio resolvendo o conflito. É aquele que olha para os dois lados e reconcilia as duas partes. É quem garante que a aliança, o acordo vai ser cumprido. Na antiga aliança, o homem falhava e a aliança se rompia. Na nova aliança, Cristo cumpre a parte do homem e cumpre a parte de Deus. Ele junta as duas partes. Então, ele garante a aliança para você. Ele é o fiador. Ele é a assinatura divina que não pode ser revogada. E o que você precisa, você que está assistindo esse vídeo, você, seus amigos, sua família, o que vocês precisam para ter acesso a isso tudo? A primeira coisa é crer, é o básico. Crer. Sem crer, nada acontece. E depois de crer, porque ele diz, se crer, verás a glória de Deus, depois de você crer em Cristo, nesse sacrifício, é obedecer, é se manter fiel a Ele, é tudo que Ele fez por você. E aí, seguindo, a gente vai entender que a nova aliança, ela exigia morte e Jesus morreu. O autor explica que, assim como um testamento, né, só tem efeito quando o testador morre, né, o criador lá do testamento, a nova aliança ela só começou plenamente quando Jesus morreu na cruz. Depois ele ressuscitou, mas primeiro ele morreu na cruz. Então esse é o momento em que o reino ele muda de fase. Tanto que ele diz, telestai, está consumado. A antiga administração encerra, telestai, está consumado. A nova aliança agora, depois do telestai, entrego a minha vida ao Senhor, ela começa. E aí nos versos 18 a 22, a gente vai ver que a antiga aliança ela também começou com sangue. Porque teve antes da antiga aliança, teve Abraão, e aí teve a antiga aliança. Moisés, quando ele chegou, ele aspergiu sangue em tudo. Ele jogava no povo, no altar, nos utensílios, nos livros, saía jogando sangue em tudo. Porque sem sangue não existe perdão. E o autor explica isso aqui para mostrar alguma coisa. Que ele quer mostrar o quê? A antiga aliança, ela começou com sangue de animais, né? Ele quer mostrar isso aqui. E a nova aliança também começa com sangue, mas não de animal, do Filho de Deus, o sangue mais precioso que tem. Por isso que ela é superior, por isso que ela é eterna, por isso que essa aliança não pode ser quebrada. E por isso que quando você clama o sangue de Cristo, ele tem poder na sua vida. Tem poder para te curar, para te proteger, para te salvar. E aí nos versículos 23 a 24, Hebreus vai mostrar que Cristo entrou no verdadeiro Santo dos Santos. Quem já pisou no Santo dos Santos? Está escrito assim, ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Ele não levou o sangue para um tempo físico, ele levou para o trono do Pai e se apresentou por você, em seu nome, em seu lugar. E aí, por fim, gente, no final aqui, nos versículos 25 a 28, a gente entende que o sacrifício de Jesus ele acontece uma única vez e é suficiente. Não todo ano, não no final de semana, quando acontecia, nas festas, uma única vez agora. Porque diz assim, da mesma forma, versículo 27, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aí o autor conclui o capítulo explicando. Jesus ele não se sacrifica várias vezes, não precisa ser repetido, não precisa ser renovado. É um sacrifício, um único sacrifício para todos os pecados. É o único sacrifício para sempre. Então, Hebreus 9, gente, esse livro profundo, esse livro carregado de segredos,
ele nos revela o coração da nova aliança. O que ele está dizendo aqui? A gente não precisa mais viver com culpa, a gente não precisa mais se sentir longe de Deus. Você não precisa mais repetir o sacrifício, seja sacrifícios emocionais, sacrifício de sangue. Não precisa. O caminho está aberto. O caminho está aberto para qualquer uma pessoa chegar. Até o Lula, se ele quiser, ele consegue chegar. A obra já foi feita, a presença já está acessível. Qualquer um que se arrepender e receber Jesus pode acessar ele. Jesus entrou lá primeiro e agora ele quer trazer todos lá para dentro. O véu não está fechado, a porta não está trancada, a presença não está escondida. Tá? Não existe uma proibição, não existe uma senha. A senha é crer. O caminho está livre e ele está te chamando nesse momento para entrar. Vamos orar então? Vamos orar para entrar nesse Santo dos Santos. Se você ainda não tem certeza, se o seu lugar está garantido, quero que você faça essa oração comigo. Quando eu falar o meu nome, você vai falar o seu nome nessa oração. Eu, Luiz Cláudio, então você ora, vai lá, eu, seu nome, nesse momento eu recebo você, Jesus. Eu entendo o seu sacrifício, eu entendo o poder do seu sangue que foi derramado. Então, Jesus, nesse momento, eu te recebo na minha vida, Jesus, como meu único e suficiente Salvador, como sumo sacerdote da minha vida. Oh, Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, eu te recebo, Jesus. Eu te recebo e não te abandonarei. Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício. Obrigado, Jesus, por ter feito isso tudo para perdoar os meus pecados. Meus pecados agora estão perdoados. Oh, Jesus, obrigado por escrever o meu nome no livro da vida, por preparar essa eternidade para mim, Jesus. Sou muito grato a ti, Jesus. Obrigado. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez na sua vida, ou se você estava meio desviado tudo e fez novamente, ou se você não tem certeza e fez essa oração, saiba que foi a oração mais importante. Porque como a gente falou aqui, esse é o primeiro passo. É crer. É crer. Quando você faz essa oração recebendo Jesus, você está crendo no sacrifício dele. Você está crendo em tudo que aconteceu. Você está crendo na nova aliança. E agora você precisa obedecer. Obedecer, continuar firme, se posicionar. Amém. Então, irmãos, foi um prazer estar com você em Hebreus 9 e te aguardo aqui, Hebreus 10.